Organizar essas coisas. Então, meu nome é Juliana Stabile, como o Rô me apresentou, sou médica formada na USP em 76, especialização em psiquiatria e psicanálise, casei com meu colega de classe, vim parar em Presidente Prudente, e em 1983, eu já desde a semente até o alimento numa qualidade superior. E uma coisa muito legal, gente, que vocês têm que saber, é que a Herbalife tem um programa de testagem de ingredientes a nível celular por ressonância magnética. A Herbalife, ela avalia a potência dos ingredientes usados em cada produto. Então, se de verdade a biodisponibilidade lá dos minerais, dos nutrientes desse produto que vai ser manufaturado e transformado em tablete, se ele é eficaz, e também o que é muito interessante testa o nível de contaminação dos ingredientes para toxina, metal pesado, pesticida e outra substância química indesejada. Isso significa o quê? E especialmente, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do ômega 3. O ômega 3 que interessa para a gente, que faz o efeito que a gente precisa no nosso corpo, ele é o ômega tirado do cérebro e do olho de peixe de água salgada, gelada, profunda. Então, é de salmão, de arenque, de sardinha, até de cavala. E o grande problema da gente consumir peixe de água salgada, peixe do mar, é o nível de contaminação por metal pesado. Então, pensa bem, você vai consumir um ômega achando que ele vai fazer o maior benefício, um anti-inflamatório natural, etc. e tal, e no final das contas você acaba com uma cirrose hepática por intoxicação por metal pesado. Então, esse é super importante a gente saber disso, porque o nosso ômega, ele não se compara com praticamente nenhum outro ômega no mercado, porque são pouquíssimas as empresas que fazem esse tipo de testagem e descartam todo o lote do insumo se por acaso eles detectam alguma coisa que está fora do padrão de qualidade aceito pela Herbalife, tá? Então, aqui os nossos primeiros argumentos, fundada há 40 anos, mais de 300 cientistas nos quadros, programa da semente ao alimento, testagem de ingrediente ao nível do celular com ressonância magnética. Mas o seu resultado pessoal e a sua melhor esse produto. A primeira delas é que a gente engorda porque o nosso DNA, o nosso genoma, é praticamente igual ao do homem das cavernas. E o homem das cavernas, ele sobreviveu, né, virou a gente hoje, porque ele tinha uma capacidade incrível de armazenar todo o excedente de energia que entrava para dentro do corpo dele. Como que ele faz isso? Hoje a gente sabe que cada produto, cada alimento, ele tem um índice glicêmico. O que é isso? É a velocidade com que cada alimento consegue subir a glicemia num período de 1 hora. Então, tem produtos, tem alimentos que sobem muito rapidamente a glicemia, que é a sua taxa de açúcar no sangue. E tem outros que vão bem devagarzinho. A curva verde é aqueles de baixo índice glicêmico e a curva vermelha é do alto índice glicêmico. O que acontece quando você come uma coisa que sobe sua glicemia muito rápida? Teu corpo acha que você está com diabetes e imediatamente essa glicemia estimula no pâncreas a liberação de um hormônio, que é a insulina, que funciona como uma colherzinha que vai tirar essa glicose, esse açúcar do seu sangue, leva para o fígado e lá o fígado transforma em 2 coisas, glicogênio e glicerol, que é um óleo e que vai ser enfiado, levado para a célula de gordura, que funciona como a nossa poupança de energia. Então, a insulina, ela tira o açúcar do sangue, acaba levando sob a forma de gordura para dentro da célula de gordura e tranca a porta da célula de gordura, porque se deixar o negócio aberto, ele volta para trás. Então, esse glicerol vira glicose de novo. Então, ela
precisa estar trancada lá. Isso significa que, se você tiver nível alto de insulina no seu corpo, não adianta malhar o dia inteiro que você não vai conseguir queimar massa gorda, tá? Então, para a gente conseguir, de fato, diminuir massa gorda, a gente tem que diminuir o nível de insulina. A gente diminui o nível de insulina não comendo coisas que façam a insulina subir. Quais coisas são essas? Açúcar, farinha branca, alimentos ultraprocessados, como que a gente está mostrando aqui. E nessa pandemia, com essa reclusão que a gente está, o que a gente está vendo? Que as pessoas estão engordando. Por quê? Porque os aplicativos de comida se desenvolveram, a facilidade de você comprar comida pronta no supermercado, ou pedir um lanche, uma pizza, uma batata, é muito grande, com delivery. E, na verdade, ficando em casa, muitas pessoas ficam em casa, sentada na televisão com controle remoto na mão. E o pior de tudo é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, que fazem a mesma coisa. Então, o que a gente tem que entender? Que insulina elevada é igual à fabricação de gordura. E você não consegue diminuir massa magra. E, gente, é assim, ó. Quando a gente quer perder peso, com todo o produto elaborado pela Herbalife, diminuindo o consumo de açúcar, a gente sai do modo armazenar e consegue levar o nosso metabolismo para o modo queimar. Mas, se você resolve que você pode só um pouquinho só um pedacinho de bolo para experimentar na casa de não sei quem, só uma bolachinha, só um salgadinho, que isso não vai ter efeito, ele tem sim, porque cada vez que você dá uma sobrecarga de açúcar, de farinha, de carboidrato simples no seu organismo, você faz a mudança rápida do metabolismo e ele volta a armazenar. E daí, vocês já devem ter percebido que quando a gente enfia o pé na jaca, resolve comer carboidrato e tal, para você voltar para o modo queimar, demora uns 3 dias. E isso atrapalha, seu metabolismo fica maluco entre uma coisa e outra. Então, esse negócio de que pode dar umas escapulidas e tal, você pode, mas isso tem um preço, tá? E qual é o melhor jeito da gente fazer o nosso cliente entender que ele está fora do parâmetro? Através da circunferência abdominal, que inclusive é um parâmetro utilizado por médico, por cardiologista, como indicativo de risco de doença cardiovascular, de síndrome metabólica e tal. Então, como é que a gente mede? Você pega a costela, a última costela embaixo, o ossinho do quadril, divide no meio, passa a fita métrica na horizontal em relação ao chão e é essa medida que vai dar. Então, o normal para a mulher é menor de 80 centímetros e para homem menor que 94. Mas tem uma outra forma de você fazer essa medida, que não é exatamente esse parâmetro aí, mas é bastante eficiente e segura, é que pega a altura da pessoa, manda dividir por 2 e mede a barriga. E a medida da barriga tem que ser menor que a metade da altura da pessoa. É assim que você sabe se está na faixa de risco ou não. E, vendo que está na faixa de risco, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que são 3 macronutrientes, que são os nutrientes que a gente tem que comer em grande quantidade, que é carboidrato, proteína e gordura. A Herbalife preconiza que a gente ingira 30% do total das calorias do dia sob a forma de gordura. É para comer gordura. Não pensa que é para tirar toda a gordura, não, porque gordura é fundamental para a gente funcionar direito. Inclusive, a gente pode comer gordura saturada. A gordura do leite, por exemplo, ela tem muito ácido láurico, que os componentes dessa gordura são extremamente favoráveis, especialmente para o bebê. Tem uma gordura que a gente deve ingerir, que é o ômega 3, por exemplo, e várias gorduras como
o azeite de oliva extra virgem, como amendoim, como gordura de coco, como de abacate, e que são fundamentais para a gente ter um equilíbrio adequado e um desenvolvimento bom. 30% do total das calorias ingerir sob a forma de proteína, 40% sob a forma de carboidrato. Temos que dormir, temos que hidratar, fazer exercício, comer fibra, a gente já sabe bem sobre isso. Aqui são alguns pratos que ilustram essa divisão aí, como que deve ser, metade do prato, legumes e verduras, uma porção generosa de proteína, não é para economizar na proteína, a gente pode comer até 170 gramas de proteína numa refeição de bife, de frango, é uma proteína animal. A porção de ovo são 3 ovos para você garantir o seu aporte proteico. Por quê? Porque a gente quer que você consuma pelo menos 20 gramas de proteína na principal refeição. Ela é importantíssima para ganho de massa, reparação de tecido, ela é a base de enzima, de hormônio, de anticorpo, produz saciedade, garante perda de peso e garante longevidade. Então, aqui é uma estimativa conservador em relação ao que você tem que comer de proteína. Se você quer manter o peso, é 0,8 a 1,2 gramas por quilo por dia. E daqui eu já vou falar que as nutricionistas e muitas pessoas falam, porque o programa da Herbalife, porque você tem uma sobrecarga proteica muito grande, e você vai ver que a gente não tem, mas as nutricionistas, elas recomendam 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então, quando a gente fala que para perder peso você tem que consumir 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia, teoricamente isso é um horror, mas não aprende o conhecimento de 20 anos atrás. Então, a gente tem que se haver com isso, e qualquer pessoa que trabalha efetivamente com transformação corporal, especialmente para quem quer ganhar massa, você tem que consumir de 1,5 a 2, até 3 gramas de proteína por quilo de peso por dia, mas tem que lembrar que você tem que tomar muita água para conseguir não fazer uma sobrecarga renal, tá? E também não adianta comer 100 gramas de proteína numa refeição, você tem que porcionar isso durante o dia, de tal forma que as suas refeições principais fiquem com 20, 30, até 40 gramas de proteína, e você complemente a sua necessidade diária da continha que você fez lá atrás, 1,5 gramas pelo menos, vezes o seu peso com os lanches. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos vai precisar ingerir aproximadamente 105 gramas de proteína no dia. Mas onde é que eu encontro a proteína? E esse é o grande diferencial da Herbalife. E eu quero falar uma coisa para vocês que é o seguinte: quando a gente faz essas contas, e inclusive tem muita gente que conta as calorias da proteína, do alimento, na verdade está havendo uma reformulação de tudo isso, porque a gente sabe hoje que essa conta de caloria que foi feita lá atrás, 1959, parece, ela não é muito exata. E, na verdade, os alimentos têm menos calorias do que aquilo que está no rótulo deles, por exemplo. O que interessa para a gente é a composição. Então, saiba que se você comer proteína, cada grama de proteína, ela fornece 4 quilocalorias, 4 calorias. Só que você gasta 30%, ou seja, você gasta 1,2 dessas calorias para digerir a grama de proteína. Então, na verdade, uma grama de proteína vai fornecer 2,8 calorias só. Como eu falei que o objetivo é ter de 20 a 30 gramas de proteína na refeição, o nosso shake, que é a nossa ferramenta mais poderosa e é o grande diferencial da Herbalife, se você faz o shake, que as 2,5 colheres tem 10 gramas de proteína, com o nosso Nutrev, que é o leite vegetal, o substituto do leite da Herbalife,
que também as 2 colheres e meia tem 10 gramas de proteína. E acrescenta o nosso protein powder, com 1 colher de sopa tem 5 gramas, você fica aí com 25 gramas de proteína, o que é super legal como uma refeição. Temos todos esses sabores, tem os sabores salgados. E o shake, ele é riquíssimo e extremamente diferenciado em relação à concorrência. Se você faz o shake desse jeito que eu falei, fica com 200 calorias. 20 gramas de proteína, 4,7 de gordura, 3,3 de fibras. E aqui tem uma comparação com um suplemento proteico extremamente recomendado, especialmente para idoso, convalescente, gente que precisa ganhar massa magra. E olha a comparação, ele é mais calórico, tem menos proteína, mais gordura, menos fibra e o preço é praticamente equivalente, R$1,50 por porção a menos só. Então, a gente tem que entender que o nosso shake, ele não é um produto para perder peso, ele é um poderoso suplemento nutricional que você vai dar para sua mãe, para o seu avô, para todo mundo que precisa de melhorar a saúde e garantir um aporte adequado de proteína, pelo menos uma vez ao dia. Então, aqui está o nosso Protein Powder, o nosso Nutrev, e a Herbalife resolve o nosso problema de consumir proteína com vários lanches proteicos. Barrinha com 10 gramas, barra crunch com 13, Protein Coffee com 16 gramas de proteína, um lanche super bacana, que dá uma saciedade incrível. As sopinhas que são uma delícia nesse frio, 5 gramas de proteína, mas também dão muita saciedade, e o Protein Crunch com 7 gramas de proteína. E a gente tem aqui um outro lanche, que a gente pode inclusive vender como lanche, muito bacana, um colágeno. O colágeno da Herbalife é o colágeno Verisol, patenteado, estudado e reconhecido como um colágeno que realmente entrega o que promete. E efetivamente age na redução da ruga, auxilia na redução de celulite, ajuda na saciedade entre as principais refeições e melhora unha e cabelo. E melhora a pele. Então, ele é muito legal e a gente tem que usar o colágeno, inclusive, como uma alternativa de lanche bacana para o nosso cliente. Aqui estão as receitinhas de lanche proteico, as coisas que a gente faz, cada um melhor que o outro. E aqui está o nosso queridinho Fiber Mix, mais carinhosamente chamado de seca-barriga, e o Turbo Drink, que é a bebida que a gente faz com colágeno e CR7. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu estou tomando shake, não consigo emagrecer, ou não está funcionando para mim. E o que você tem que aprender para você poder argumentar? A primeira coisa é você perguntar se você está tomando shake 2 vezes ao dia, porque a maioria das pessoas quer tomar shake 1 vez por dia, alguns dias, e quer emagrecer mesmo assim. A gente tem que perguntar se está ingerindo a quantidade adequada de proteína. Por isso toda essa conversa de proteína. Por quê? Porque é muito comum, as pessoas começam a tomar Herbalife, elas perdem peso inicialmente de uma forma bastante interessante, perde gordura, perde água, que perde líquido, e perde massa magra também, se não fizer uma reposição adequada de proteína. Daí, perdendo massa magra, o que ele perde junto? Ele perde a capacidade de queimar gordura. E ele induz o organismo a se proteger, porque o nosso organismo entende que ele vai morrer, porque está perdendo todas as reservas, o organismo se protege, diminui a taxa de queima, e especialmente porque a gente tem menos massa magra e você entra num platô. Então, é muito comum esse platô acontecer e as pessoas, muitas vezes, elas não querem acreditar que o jeito de você sair daí é você comer mais, porque é assim que você vai emagrecer. Mas é exatamente isso que eu estou falando.
E a pergunta que você tem que fazer é se a pessoa está se hidratando de forma adequada. A continha, todo mundo sabe, é 35 ml por quilo de peso por dia. E o nosso chá, ele é poderosésimo, porque além de ajudar a hidratação, ele tem epigalocatequina galato, que é um potente antioxidante que faz milagre no nosso organismo, desde melhorar a pele, turbinar, ajudar no processo de queima, estimular o nosso metabolismo a sair desse platô. Então, o chá é um componente fundamental do processo de perda de peso. E a outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no nosso intestino. Por quê? Porque dentro da nossa barriga, lá dentro do nosso intestino, tem 1,4 trilhões de bactérias, que é muito mais do que a quantidade de células que a gente tem no nosso corpo. Elas pesam aproximadamente 2 quilos, essa massa de bactéria que está dentro da nossa barriga. E o que eu quero falar para vocês é que a gente tem bactéria do bem, a gente tem a microbiota do bem, que ajuda o nosso intestino a ser saudável, ajuda a gente a absorver o que precisa absorver, e a gente tem a microbiota do mal, a microbiota que fermenta, que gera toxina, que faz um processo inflamatório dentro do nosso intestino e faz, inclusive, que a gente comece a absorver coisa que não era para absorver. Então, é fundamental que a gente alimente a nossa microbiota do bem para que ela cresça e se sobrepuje à microbiota do mal. E, além disso, a gente tem que tomar fibra para limpar o nosso intestino, tirar resto alimentar que fica grudado na parede. Então, por isso, a gente tem o Fiber Powder e o Fiber Concentrate. É a mesma substância, é maltodestrina resistente a digestão, ou seja, você não vai absorver essa maltodestrina. Não, ela é a comidinha, ela vai ficar isolada lá dentro do seu intestino, fazendo o que ela precisa fazer, que é alimentar a microbiota do bem. Então, você tem sob a forma de pó e líquido. E, além disso, ela tem um efeito de regularizar o seu trânsito intestinal. E a gente tem o Fiber Bond, que o Fiber Concentrate e o Fiber Powder são fibras solúveis, e o Fiber Bond são fibras insolúveis, que é fibra de aveia e beterraba, e que vai fazer esse processo de limpeza, e ele ainda tem o poder de grudar na esponjinha que ele forma dentro do intestino gordura da alimentação e eliminar. E daí, gente, a gordura que o Fiber Bond elimina não é a gordura do nosso corpo, que ele tem o poder mágico de pegar a gordura que está aqui embaixo na minha barriga, que eu consigo pegar e eliminar. Não, é a gordura da alimentação, da comida gorda, do lanche que você vai comer e que ele vai mandar metade embora, tá? Mas, como ele precisa fazer esse processinho de limpeza, a gente toma 2 tabletes 3 vezes ao dia, do jeito que tem que ser. Tá bom? E eu quero falar aqui do nosso amigo seca-barriga, então. Então, por que ele é tão poderoso? Em primeiro lugar, porque ele dá saciedade, né? Então, a dose, a receitinha que está aqui, são 2 colheres de sopa de proteína. 10 gramas de proteína é um lanche super bacana. Ele tem 3 colheres de sopa de Fiber Concentrate, ou seja, é um estímulo muito bacana para fazer a nossa microbiota funcionar e o nosso intestino funcionar. E, além disso, ele tem 1 colher de chá verde, do nosso Herbal Concentrate, que dá aquela turbinada no metabolismo, estimula tudo para andar. E o próprio chá verde, se você toma ele quentinho, ou toma ele quente e coloca, por exemplo, Fiber Powder, ele é um potente e estimulante do funcionamento intestinal, tá? Aqui estão os drinks que a gente pode fazer com Fiber Concentrate, misturando com colágeno. E eu quero falar sobre um outro kit e os nossos tabletes aqui com vocês. Então, o primeiro deles é o Herbalife Line, é o nosso ômega 3. Eu já falei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Não adianta a gente querer
comparar o nosso ômega 3 com o ômega 3 que eu vi outro dia no supermercado sendo vendido a R$ 30, e muitos clientes chegam para a gente e falam assim, porque eu trouxe um ômega americano, que é um potão, não sei o que é muito legal, e que você vai ver o ômega americano, ele tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9, e a pessoa acha que porque ela está tomando 3 tipos de ômega em vez de um só, é muito mais legal. E na verdade não é. Por quê? Porque ômega 6 e ômega 9 a gente tem de montão na nossa alimentação, a gente não precisa disso. Inclusive, todo o problema dessa inflamação de base, né? A gente chama inflamação subclínica crônica, que todos nós temos, e que o uso do ômega 3 é tão poderoso para aplacar e diminuir essa inflamação, é porque a nossa alimentação, ou a nossa dieta, ela acabou privilegiando muito o ômega 6 e ômega 9, e a gente não tem fonte de ômega 3. Aqui, em São Paulo, até é mais fácil, mas aqui em Presidente Prudente, consumir peixe de água salgada, gelada, praticamente não tem, porque a gente tem salmão aqui, sim, só que você vai olhar o rótulo na embalagem do salmão, está escrito assim, coloração do produto proveniente de corante da ração. E você ainda tem mais uma outra coisa escrita lá, truta salmonada, nem salmão não é. Ou então, que você encontra um salmão de cativeiro do Chile, que também não é a mesma coisa. Então, é muito difícil você ter fonte de ômega 3. E o que acontece é que no seu organismo acaba tendo uma proporção ruim entre ômega 3 e ômega 6 e 9. 6 e 9 é inflamatório, 3 é anti-inflamatório. Fica tendo muito pouco ômega 3 em relação a 6 e 9. Por isso que a gente tem que tomar ômega 3. Não pode tomar 6 e 9, não precisa. Para o ômega 3 aumentar e ficar numa proporção ideal, que é 3, 6 e 9 para 1 de ômega 3. Então, ele é um anti-inflamatório natural, ele estabiliza a membrana celular e por isso ele é fundamental, por exemplo, com doença autoimune, ele melhora a atuação da insulina nas células, o sistema nervoso, as articulações, o aparelho cardiovascular, sistema imunológico, importantíssimo nessa epidemia que a gente está vivendo, e ele faz mais uma coisa super bacana, ele abre a porta da célula de gordura para a gente conseguir usar ela, essa gordura armazenada como fonte de energia na academia e efetivamente conseguir perder massa gorda. E eu quero falar também sobre esses dois produtos maravilhosos que a gente tem, o nosso multivitaminas e minerais, tem 23 vitaminas e minerais, inclusive 2 elementos super importantes aqui, que é o zinco, que ele é fundamental no processo de imunidade, e agora na pandemia, ele é fundamental para otimizar a função dos medicamentos antivirais que a gente tem disponíveis aí. E ele tem cromo GTF, que ele é muito importante no metabolismo da glicose. Então, para diabético, para gente que tem resistência à insulina, às vezes, só com cromo GTF e fibra você consegue reverter o quadro. E o nosso cálcio, que é super mega especial, porque além de ter o cálcio, além de ter a vitamina D, que é obrigatório ter em qualquer suplemento com cálcio, ele tem também magnésio, que é responsável por inúmeras coisas no nosso organismo, inclusive por distribuir o cálcio pelo organismo de forma uniforme e para onde que precisa ir. E a gente ter, então, uma possibilidade de ter, por exemplo, cálculo renal por causa do nosso cálcio, a incidência disso é super baixa, tá? Por quê? Por causa do nosso magnésio. Mas eu quero falar especificamente em relação a cálcio e vitamina D aqui com vocês, para a gente chegar no final do nosso
apresentação. Então, o cálcio é o único mineral que tem entrada exclusiva nas células. Como se os mais velhos aqui, que já puderam participar de uma extravagância ao vivo, vão entender muito bem a imagem, que é o cálcio, é como se ele fosse um presidente que tem entrada exclusiva na extravagância. Então, na entrada do cálcio dentro da célula, só entra cálcio, de tão importante que ele é. E ele é responsável pela mineralização óssea, pela contração muscular, pela coagulação sanguínea, e o cálcio fica abaixo com uma ingestão muito alta de proteína e sal, isso daí aumenta a excreção de cálcio. Pós-menopausa, aumenta, o cálcio diminui. Alguns vegetais inibem a absorção de cálcio, como, por exemplo, consumir soja in natura, né? Os vegetarianos fazem muito isso, os japoneses fazem muito isso, consumir soja in natura, e mesmo aquele miso, que é uma soja esmagada, ou tofu, que também é um produto à base da soja inteira, eles têm o que a gente chama de fitatos, que gruda o cálcio no nosso intestino e elimina, a gente não consegue absorver. Então, há pessoas que têm intolerância à lactose, tem cálcio baixo, porque evita laticínio e não consegue absorver cálcio de leite e derivados. E cálcio baixo leva a inúmeros problemas, inclusive a hipertensão. Mas olha só, tem estudo comprovando que se você aumenta a suplementação de cálcio, você consegue reduzir 50% dos sintomas das mulheres com TPM. Então, para TPM, toma cálcio. Perda de peso tem uma relação direta entre aumento da ingestão de cálcio e perda de peso. Suplementa com cálcio, isso daí está documentado. O cálcio na gravidez traz benefício para a gestante e para o feto. Na Universidade de Cornell, a gente tem um estudo provando que suplementação de cálcio previne câncer de colo. Em Harvard, eles fizeram um estudo com cálcio e verificaram que se a pessoa toma cálcio de forma adequada, isso daí previne acidente vascular cerebral, derrame. E na Universidade de Texas, eles fizeram um estudo de cálcio, suplementação de cálcio, e verificaram que diminui o nível de LDL, que é o colesterol ruim, tá? Então, dá para saber que a gente tem um monte de benefício aí e várias indicações para a gente poder prescrever e dar o nosso cálcio. E da vitamina D, a gente tem que saber que ela não é uma vitamina, porque a gente achava que a vitamina D era a prima pobre das vitaminas, que ela não era tão importante assim, que ela só servia para ajudar a fixar o cálcio no osso. Mas a gente sabe hoje que, em primeiro lugar, ela é um hormônio, não é uma vitamina da mesma categoria das vitaminas, ele é lipossolúvel e ela tem um receptor em todas as células do corpo humano. Você produz vitamina D se você se expõe ao sol a pino, que é o sol das 11 às 2 horas, por 15 a 20 minutos sem protetor solar. O dermatologista fica maluco com isso, porque acha que você vai ter um melanoma grave. Mas não é verdade. Eu não estou falando para você esturricar 2 horas no sol. Toma sol 15 minutos todo dia, meio-dia, sem protetor solar. E isso é suficiente para você fabricar vitamina D. Nos obesos, uma parte da vitamina D fica presa na célula de gordura e acaba desenvolvendo hipovitaminose D. Então, tem uma relação comprovada que quanto mais maior o nível de obesidade, menor o nível de vitamina D. E eles fazem o que a gente chama de osteomalácia, que a mineralização do osso fica fraca por falta da vitamina D.
Essa osteomalácia, ela dá dor intensa, fraqueza e dor muscular intensa, que também é uma coisa que acontece em várias doenças, como, por exemplo, até a fibromialgia. Então, assim, até doença de pele, doença autoimune, como psoríase, etc. e tal, se você for medir, você vai ver que a vitamina D da pessoa está baixa. A vitamina D, inclusive, interfere na secreção do hormônio supressor do apetite, que é a leptina. E daí é muito comum a gente ver que pessoa muito obesa tem uma voracidade muito grande. Mas é por quê? Porque ele perde a noção de se já comeu ou se não comeu. Porque a leptina que fala, tá bom, não precisa comer mais. Como não produz leptina, ele perde essa noção e come sem parar. O nível ideal de vitamina D, e vale aqui você pedir para o seu médico medir a quantidade de vitamina D que você tem, o nível ideal é entre 30 a 100 nanogramas, tá? O nutrólogo, quem trabalha especificamente com reposição, recomenda que a gente tenha mais de 50 nanogramas de vitamina D no nosso exame. Se tiver abaixo de 20, está deficiente. Se tiver de 21 a 29, é insuficiente. A sua meta tem que ser de 30 para cima, chegando nos 50. E tem um livro que chama, inclusive, Vitamina D, e que o autor dele, o Dr. Michael Holick, ele preconiza que a gente ingira todo dia para manter acima de 30, 2.000 unidades de vitamina D por dia, tá? Então, eu quero fazer uma continha aqui para vocês, que é em relação à nossa Trilipro. Na Trilipro, o que vocês recomendam? 9 ômega 3, 3 multivitaminas por dia e 3 extra-cal. E qual que é o efeito disso daí? 9 ômega 3, ele dá o quê? Ele dá 1.800 miligramas de ômega. E tem vários cientistas que preconizam que a gente deveria ingerir 2 gramas de ômega 3, aproximadamente 2 gramas de ômega 3 por dia. Então, se a gente toma 9 ômega 3 por dia, a gente está próximo desses 2 gramas. E tem gente que se baseia na quantidade do DHA, que é um dos componentes do ômega. E daí seria, no mínimo, 600 miligramas de DHA. Com 9, a gente consegue cobrir essas 600 miligramas, que é o desejável para garantir que o ômega vai fazer efeito. Deu para entender? Então, se você faz a Trilipro com 9 ômegas, com 9 cápsulas de ômega, você está garantindo que o ômega vai sim agir aonde ele precisa agir, que ele sim vai proteger suas células e que ele sim vai abrir a portinha lá da célula de gordura. Se você toma 3 multivitaminas e contando com o cálcio, a conta é que você vai estar tomando 2.892 miligramas de cálcio no dia. Então, o que garante a suplementação desejada de cálcio, que é em torno, por exemplo, mulher acima dos 50 anos, é pelo menos 1.400 miligramas de cálcio. E se você toma o extra-cal, você está garantindo aí 690 microgramas de vitamina D, que vai dar quantas unidades isso, 690? Uma unidade é 0,025. 400. Vai dar mais ou menos 400 unidades de vitamina D, que é o dobro da suplementação adequada de vitamina D, que é de lá de 1929, sei lá, que era de 100...
unidades e que depois eles passaram para 200, mas já sabendo que 200 é pouco. Então, 400 unidades de vitamina D é ok. Só que nesse livro Vitamina D, o que ele recomenda? Que você tome 2.000 unidades de vitamina D ao dia, ou seja, teórico. De 1.000 a 2.000. E então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar sol e, eventualmente, vale até você medir sua vitamina D e suplementar com uma unidade de vitamina D, tá bom? O nosso Tricor queridinho, que o que eu quero falar para vocês é em relação à suplementação, especialmente de idoso. É impressionante o que esse produto faz com o idoso. Tem estudo comprovando, porque a gente acha que whey protein e tal só vai funcionar se você fizer atividade física. E a gente sabe que isso daí, especialmente em idoso, não é verdade, que mesmo sem atividade física nenhuma, ele tem benefício. Eu, pessoalmente, tenho resultado com uma tia idosa, com a minha mãe, e que adora o Tricor, vale a pena. E você tem que cuidar do seu cortisol, que é o hormônio do estresse, especialmente agora. E o que ajuda a cuidar do estresse? O nosso queridinho NRG, tirado do Guaraná, tem só a guaraína, regula as coisas da cabeça. A gente fala que é um neurotônico, melhora o humor, diminui a ansiedade, melhora a depressão. A gente tem que falar também de dormir bem, a gente tem que cuidar disso com o nosso cliente. Por quê? Porque o hormônio, o GH, ele ajuda a emagrecer, mas ele só é liberado no estágio 2 e 4, que é o sono profundo. Então, precisa dormir a quantidade adequada de horas para você poder liberar o seu GH. E hipoglicemia, glicemia baixa, insulina baixa, quantidade adequada de proteína favorece a produção de GH junto com o exercício físico. A leptina, a gente já falou aqui, que é o hormônio da saciedade, que é o que fez com que a gente exista hoje, que garantiu a sobrevivência dos homens das cavernas. E você, para aumentar a sua produção de leptina, você tem que diminuir a ingestão de carboidratos simples, de frutose, xarope de milho, refrigerante. Restrição calórica aumenta a produção de leptina. Ômega 3 aumenta a produção de leptina. Comer fruta, verdura, vegetal, dormir bem, fazer exercício, porque é isso, inclusive, que vai lidar com aquelas pessoas que falam que tem compulsão alimentar. Então, o que a gente fala? Você não precisa comer de 3 em 3 horas, mas você tem que comer toda vez que você está com fome. Mantenha a sua despensa abastecida de boas escolhas, prepara a sua refeição com antecedência, deixa a roupa da academia no carro para não ter desculpa, fica amigo da balança, permita-se escapulir, mas nem por isso enfia o pé na jaca, vai numa festa, toma um shake antes, para garantir que você tenha lucidez nas suas escolhas e que você vai comer para experimentar e não para matar a fome que está te consumindo. E amanhã, quando você enfia o pé na jaca, e não na próxima segunda-feira, você começa tudo de novo, porque o nosso shake é o nosso maior aliado. Muito obrigada pela atenção de vocês.